Tá online esse negócio aí? Aparece pra você aí, Anne? Aparecendo o quê? Tá vermelhinho? Tá piscando? Tá piscando? Tem que ter um vermelhinho Tá aí pra vermelho. ver se tá online. Veja aí. Tá, Olha aí, então tá tá. vermelho. Então olha só. Alô aí pra todo mundo. Eu hoje tô com a Anne, tô com a Anne Martinovski. Anne Martinovski, aí minha sócia no Centro Técnico Santecó, fisioterapeuta, massoterapeuta, foi gerente aí de franquias, né, de clínicas de emagrecimento, a Emagrecendo. Então, acredito que hoje aí ela pode, nesse bate-papo, trazer coisas bem interessantes aí para agregar ao bem-estar das pessoas, né? Então, seja bem-vinda, Anne. Hoje a gente vai falar de como a drenagem linfática pode ajudar aí na ansiedade, o tema do momento, né? A ansiedade, não por causa do momento específico que a gente vive, mas dos dias atuais, né? Dos tempos atuais, né? Então, seja bem-vinda, Anne. Obrigada, prof. Obrigado pelo convite. Saudade, né? A gente está na escola e trocando informação. E estou feliz de poder contribuir, passar informação. E vamos ver o que a gente pode fazer aí para reduzir a ansiedade do momento. Legal. As pessoas que não sabem, a Anne tem uma irmã gêmea e ela tem um canal. Ela é fundadora do canal Te Vejo no Espelho. Então segue lá porque é bem legal. Ela faz um casamento disso aí, né? E é bem interessante a forma como é que vocês se comunicam ali no canal, né? Você e sua irmã. E é divertido. Vocês trazem temas que são relevantes, né? E é divertido. Eu já te disse isso pessoalmente, né? É, a pessoa que tem um gêmeo não tem noção de como a gente acha interessante ver pessoas gêmeas, né? Acho que não tem gêmeos. A gente olha e fala, nossa, como que pode, né? E a gente fala a mesma besteira sempre. Nossa, como vocês são iguais? Sim, todos gêmeos, né? Que tem essa característica são realmente E o canal tem essa ideia também de trazer a questão do bem-estar, né? O bem-estar ao ver a sua imagem, ao se ver, se perceber e trazer esse bem-estar quando você está você e você mesmo ali, né? Sem ninguém julgando, é você com o seu próprio julgamento, você tem que se sentir bem. Então tem bastante a ver aí com essa questão do estar bem, né? Do bem-estar. Fora que, com relação aos gêmeos, deve passar alguns maus lençóis aí, né? Porque eu lembro uma vez que você estava comigo, a gente estava na recepção da escola lá, e chegou um rapaz, um amigo meu, né? Que tem agência de marketing, a gente ia conversar sobre algumas coisas, e ele conversou comigo, eu te apresentei, e ele conversou, e ele te olhava, e voltava, ele te olhava, e eu pensando, cara, ele deve ter gostado dela, só pode, né? Olha toda hora para ela, e você nem aí para ele, nem dando pelota, cumprimentou educadamente, voltou ao teu trabalho e nada, né? Mais tarde, a gente Sim. foi almoçar, eu e ele disse, rapaz, ela já foi lá algumas vezes, lá na agência, ela não fala comigo, será que ela não gosta de mim? O que eu fiz? Eu falei, ih, tem uma coisa para te contar. Ela provavelmente não, é a irmã dela. Aí, então, de vez em quando pode deixar em maus lençóis, né? Sim, e é engraçado porque algumas vezes a gente fala isso e as pessoas não acreditam. Mas, não, eu tenho uma irmã gêmea, é verdade. As pessoas podem achar, tá usando isso aí como um truque, né, para se escapar de alguma situação. Mas é engraçado, às vezes, como realmente as pessoas olham com cara de ponto de interrogação, a gente já percebe, ixi, conhece a minha irmã. Isso é muito bom. Bom, iniciando aí nosso tema, né? Eu, enquanto minha formação, né, para as pessoas que não sabem, é em administração. Então, na verdade, eu aqui sou bem leigo no assunto, mas sou um garimpeiro do bem-estar também, né? Então, é, vou te fazer perguntas que para você possam parecer muito básicas, mas para aquela pessoa que está iniciando também, que não tem tanto conhecimento, pode ser muito interessante. Então, dentro do nosso tema hoje, que é a drenagem linfática, né, e a ansiedade, explica um pouco para mim assim o que é exatamente o sistema linfático no nosso organismo. O sistema linfático, ele é um sistema que ele acontece paralelo ao sistema circulatório.
né? A principal função desse sistema é drenar líquidos. Então, existem alguns órgãos que fazem parte desse sistema, e ele tem algumas funções específicas dentro da questão imunológica, dentro da questão de redução de toxinas dentro do nosso organismo. Então, ele é uma cadeia de vasos, como um sistema circulatório, né? Quando a gente fala em sistema circulatório, a maioria das pessoas já consegue imaginar, né? As veias correndo líquido, enfim. E o sistema linfático, ele caminha paralelo a esse sistema circulatório, com um líquido transparente, diferente do sangue, né? Que tem essa função de carregar células de defesa para todo o nosso organismo. Então, assim, o sistema linfático está presente em todo o nosso corpo, com exceção do sistema nervoso central, né, com exceção do nosso cérebro, e tem essa função, né, de pegar as células mortas e tirar do nosso organismo, fazer uma limpeza dessas células, tirando dali aquelas células mortas que não fazem mais sentido para o nosso organismo. Então, tem algumas formas desse líquido eliminar essas células mortas que estão ali percorrendo todo o nosso sistema. É como se fosse assim, você tem a BR e a marginal, as marginais seriam o sistema linfático, é isso aí? Exatamente, são como se fossem caminhos onde percorrem esse líquido e que em determinadas regiões eles vão se afunilando para determinada região do nosso corpo, até que volte a ser filtrado novamente esse líquido e sair através da nossa urina. Então, todo esse líquido, ele tem a função de chegar num local específico. Chegando nesse local específico, ele vai ser eliminado, levando junto ali algumas células que já não fazem mais a sua função corretamente no nosso corpo, toxinas, células mortas, ele faz essa varredura e elimina na urina. Você disse que não tem sistema linfático, ou não tem linfa? Ou o que seria? Isso, esse é um líquido que fica dentro dessas veias, né, desses pilares. E algumas regiões do nosso corpo não tem. A região que não tem essa linfa é justamente o cérebro. Lá dentro do cérebro a gente não tem essa linfa. A gente Mas, não tem esses canais, ruazinhas. mas na face tem. Sim, 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 sim. Porque eu já ouvi falar em drenagem linfática facial. Existe isso? Existe essa técnica? Exatamente, existe sim. Geralmente a facial ela é muito usada quando as pessoas fazem cirurgia plástica, né? Quando fazem cirurgia nos olhos, nariz, que fica aquele roxo, né? Aquele hematoma, aquele inchaço, é o sistema linfático que consegue captar novamente esse líquido e eliminar. Bom, já que eu falei em drenagem linfática facial, né? E o que é drenar o sistema linfático, né? O que é exatamente isso? Falando de uma forma bem simples, é, é você usar um rodo. Sabe aquele rodo quando você vai lavar o pátio, vai lavar uma área que você espalha água por tudo, e depois você tem um ralo que você tem que levar todo esse líquido para aquele ralo? Você usa um rodo, você usa uma vassoura. O drenar, né, são momentos específicos, né, que levam esse líquido também para regiões específicas que vão conseguir captar esse líquido. É como se fosse você levar todo esse líquido para um ralo. E naquele ralo, ele vai levar novamente para a urina e eliminar. Então, nada mais é do que movimentos específicos para uma determinada região, para que seu corpo, através de algumas células, que chamamos de linfonodos, vão captar esse líquido, levar novamente esse líquido para dentro das veias linfáticas, e então fazer com que ela tenha o percurso dela de saída do nosso corpo. Fomentar isso, ajudar que essas, vamos dizer assim, vamos chamar de impurezas, né? Saiam por esse ralo. Sim, É, são manobras para auxiliar o funcionamento desse sistema.
o ralo tem, às vezes, aquela tampinha, né? Abre e fecha. Então, você rala aí tem que estar aberto, né? Acontece do ralo não estar aberto? O lugar por onde? Acontece, sim, acontece de estar obstruído, ou às vezes por alguma doença, alguma infecção. Por exemplo, uma doença bem comum que a gente consegue perceber bem o fechamento, né, desse ralo é a elefantíase, que são aquelas pessoas que têm um determinado membro bem grande, bem inchado, então quer dizer, o ralo está tapado e o líquido está passando, precisando sair, não consegue, ele vai se acumulando e vai deixando aquele membro, aquela região, num volume muito maior do que o normal. Então, existem formas também de você desobstruir esse ralo, né? Isso de uma forma mais patológica. Num corpo saudável, né, sem nenhuma infecção, sem nenhum problema externo, existem manobras de pequenas compressões ou pequenos movimentos circulatórios que você faz nessa região onde se encontram esses ralos, né, que são os linfonodos, que vão ajudar a desobstruir e fazer com que o sistema continue rodando. Bem interessante aí. O sistema linfático, então, ele tem algum outro tipo de absorção no corpo que seja saudável para o nosso organismo ou não? O sistema linfático ele é responsável para a eliminação mesmo de toxinas e tudo mais. Isso, na verdade, ele carrega as células de defesa do organismo. Por exemplo, é muito comum, quando a gente tem uma dor de garganta, a gente sentir essa região do pescoço aqui um pouquinho dolorido, um pouquinho inchado. O que, que é isso? Aqui se concentram algumas células desse sistema, né, dos linfonodos, que são as células que vão carregar esse líquido para dentro do sistema. Por que, que ele está inchado? Porque o sistema linfático ele também faz parte do sistema imunológico. Então, ele é responsável por pegar as células de defesa e levar até a região onde está precisando de um ataque ali a algumas células inflamadas, algum vírus. Então, o que acontece? Então, como aumenta o número de líquido, né, o volume de líquido, com o número de células de defesa naquela região, então você vai perceber que está um pouquinho inchado. Então, o que acontece? É até automático, às vezes, a pessoa levar a mão e apalpar, né? Que é uma forma instintiva de você bombear esse líquido que está acumulado ali nos linfonodos. E foi assim, na verdade, que se descobriu o sistema linfático. Justamente nessa região que tinha um inchaço, os médicos, na verdade, na época não sabiam certo porquê, de forma instintiva, ele começou, vamos apertar isso aqui, vamos ver o que dá, o que tem aqui, e realmente as pessoas relataram melhora. E aí, então, que o médico, o doutor Leduc, foi lá e começou a... Leduc, desculpa, não, Leduc foi aluno de Voder, o Voder que descobriu. Então, Voder foi lá e começou a investigar o que tinha nessa região, então ele descobriu já com alguns estudos aquele sistema linfático ali fazendo parte também da imunidade do corpo, né? Então tem tudo a ver ter um laboratório lá na Santa Corpus chamado Voder, né? O laboratório Voder. Tem tudo a ver então, né? Porque foi esse cidadão aí Exatamente, que andou apertando aí e descobrindo que existia uma forma de drenar, né, o sistema linfático, né? exatamente. Leduc, que eu comentei, ele ficou mais conhecido um pouco depois, ele foi aluno de Voder e ele trouxe algumas modernidades para a técnica que Voder usava. O Leduc muitas vezes ficou um pouquinho mais conhecido que Voder, porque ele facilitou algumas técnicas ali que Voder era muito fechadinho, ele ampliou um pouco. Então, Voder e Leduc são duas técnicas que as pessoas estudam bastante quando se fala em drenagem linfática. Eu já estou começando a suspeitar, né? Porque se faz parte do sistema imunológico, eu já estou começando a entender onde é que vai dar isso. Eu já estou começando a suspeitar o que tem a ver com ansiedade, com ajudar aí na ansiedade. Explica um pouco mais sobre isso aí, Anne. A técnica manual, né, como é feita a drenagem linfática,
Existem alguns aparelhos já também que algumas pessoas usam, mas comprovadamente ainda a mão ainda tem um efeito melhor na drenagem, né? Com relação à ansiedade, às vezes as pessoas ficam perguntando, né? Tá, mas como assim? Como uma técnica manual, bem focada na anatomia, né, no corpo, vai afetar num estado emocional? Hoje a gente sabe, e até na conversa com o professor Feng, e a gente comentou, foi comentado isso também, é fato que a parte emocional de como a gente consegue lidar com as emoções afeta diretamente o corpo, né? Isso acho que não tem mais ninguém que discuta o contrário, né? Então, por que a drenagem vai ajudar? A ansiedade, existe a ansiedade vital, né? Que ela nos movimenta, é aquele nervosinho que faz a gente se preparar para uma prova, é aquele nervosinho que faz a gente se preparar para uma entrevista de emprego e fazer com que a gente se saia bem naquele momento. Até aí a ansiedade está legal, não afeta diretamente o nosso corpo físico. Mas com a enxurrada de informações que a gente tem hoje, essa ansiedade ela começa a ser um pouco patológica quando ela afeta o teu físico. Então é aí que entra a drenagem. A ansiedade patológica faz com que você tenha tensão muscular, faça com que você tenha medos, nervosismo, falta de vontade de fazer algumas coisas. Então, o que acontece? Quando você fica muito tempo parado, toda a parte muscular fica tensa, vai afetar diretamente esses vasos linfáticos, fazendo com que você se sinta mais pesado, fazendo com que você se sinta inchado mesmo, né? Então, toda a tua mobilidade fica também prejudicada. E como os linfonodos eles ficam localizados nas articulações, quando você não se movimenta, você não estimula esses linfonodos. Então, o movimento, a flexão dos membros já faz com que você faça um pequeno bombeamento ali. Então, quando fica muito parado, esses linfonodos vão começar a ficar o quê? Entupidos. E aí também aumenta essa questão desse inchaço. Então, ele vai virando uma bola de neve. Emocionalmente, você já não está bem, né? Em função de tanta informação, de estresse, de angústia, desse anseio pelo que vai acontecer, que a gente não sabe, né? E aí, quando você vê, você está se sentindo mal no teu físico, você está tenso, você está inchado, as tuas pernas pesam, né? Porque a gravidade vai levando todo esse líquido para baixo, então ele vai fazendo com que outras coisas venham piorar, né, no teu dia a dia, na tua disposição, para você fazer alguma coisa diferente, para você ter uma ação melhor no teu dia. Olha, me parece que tem muitas coisas aí que afetam, são afetadas pela ansiedade e algumas coisas causam ela também, né? Dentro do nosso organismo. É bem interessante, eu já tinha ouvido falar quando a gente falou desse tema antes, né? Sobre a importância aí da drenagem linfática. Não é à toa, né, Anne, que mercadologicamente falando, é uma das áreas aí, quando o profissional é bom, que dá mais retorno de clientela e tudo mais, né? O interessante da drenagem é que você tem um efeito, o teu paciente ele sente o efeito daquela técnica de forma imediata, tanto pelo relaxamento, pela redução de estresse, de sensação de peso, quanto às vezes até de medidas mesmo, né? Para quem busca a drenagem mais focada para um aspecto estético, você muitas vezes consegue com a fita métrica, em uma sessão, você perceber a diferença, né? Então, e fora isso, como é uma técnica que ela já vem sendo estudada há muito tempo, existe muita comprovação científica da eficácia dela. Então, as pessoas logo percebem a diferença. Inclusive, ela é uma técnica que geralmente, comercialmente, ela é feita em torno de 1 hora. Se você for estudar a teoria pura e simples, na verdade, ela leva um pouco mais de tempo, mas é um pouquinho complicado, e você ficar tanto tempo com uma paciente só, né, dentro do consultório. E no metade, muitas vezes na metade da sessão, a tua cliente tem que ir ao banheiro, tem que eliminar aquele líquido que você está drenando. Então, quer dizer, você já está vendo ali na hora o efeito da técnica.
né? Então, existe outras técnicas dentro, toda essa parte terapêutica, que você leva um tempo para ver o resultado. E justamente a ansiedade faz com que você, às vezes desista de você continuar com determinado tratamento, porque você quer ver rápido o resultado. Então, a ansiedade interfere até nisso, em você ver o resultado de uma técnica que vai levar um pouquinho mais de tempo para te trazer aquele benefício. Então, a drenagem tem também essa vantagem. Para quem é ansioso, ele consegue ver logo o resultado, porque você sai da maca já com vontade de ir ao banheiro. Então, quer dizer, você já está ali eliminando aquele líquido, já está vendo o resultado da técnica, né? Isso é bom deixar claro aí para algumas pessoas, né, que não adianta tomar cerveja ou tomar chimarrão um monte, e porque isso faz a gente ir bastante ao banheiro e achar que está drenando o sistema linfático, né? É, Mais ou ou menos, na verdade. É porque, assim, ó, o teu corpo ele vai eliminar o excesso de líquido. Se você não ingere líquidos, daí o álcool não é o caso, tá? O álcool existe outros mecanismos que fazem com que você vá tanto ao banheiro, tá? Mas no caso, por exemplo, de um chimarrão, no caso de uma água, né, que seria o mais indicado, o seu corpo ele só vai eliminar o excesso de líquido se você estiver repondo. Muitas pessoas é muito comum, prof, mas eu não tomo nada de água e me sinto inchada. É justamente por isso. As nossas células, elas são compostas de muita água. Então, vamos imaginar que você não toma água, você vai fazer uma drenagem e você vai eliminar o pouco de água que você tem. Você iria desidratar. Você iria causar mais prejuízo do que benefício para o seu corpo. Então, o que acontece? Se você não toma água e vai fazer uma drenagem, disseram que a drenagem boa eu tenho que sair fazendo xixi. Eu não fiz. Tá, mas calma aí, você está tomando água, você está se hidratando para que teu corpo entenda que aquilo ali que está de excesso ele pode eliminar? Não, eu não tomo água. Então, teu corpo ele vai tentar reter para que você não desidrate. Então, o correto realmente é que você tome bastante água para o seu corpo entender, opa, eu estou sendo abastecido, então eu não preciso de reserva, porque eu sei que daqui a pouco eu vou ter de volta esse substrato que eu preciso no meu organismo, então eu não preciso fazer reserva, então eu posso eliminar o que está em excesso. A mesma coisa acontece com a gordura. Teu corpo só vai eliminar no momento que você estiver bem nutrido, que teu corpo estiver numa engrenagem correta, um funcionamento correto, e leva um tempo para que isso aconteça. Então, você tem que se hidratar, sim, você tem que tomar bastante água, sim, para que o teu corpo entenda, no momento de uma drenagem, opa, eu estou recebendo o que eu preciso, então eu posso eliminar o que está armazenado. já me desanimou, eu já ia acabar esse nosso bate-papo, tomar uma cerveja ou um chimarrão, então vou tomar água. Mas tudo bem. Como eu já ouvi uma pessoa dizer, água é remédio. Água, água é um dos melhores remédios que tem. E, bom, pensei aqui, mas uma pessoa com diarreia nem pensava fazer drenagem linfática, né? E É, existem 3 formas de você eliminar líquidos do teu organismo, né? Uma delas é através da urina, que é o sistema que a gente vai ativar ali com a drenagem linfática. No suor, então fazer atividade física, aquela pessoa que faz e não transpira, ela está precisando também de água, né? Então está precisando eliminar esses líquidos através do suor. E na diarreia. Só que a diarreia é uma forma patológica de você perder líquido, né? Não é saudável. Então, existem também as contraindicações. Apesar de ter muitas vantagens, a drenagem linfática também tem essas contraindicações. Então, em qualquer momento de alguma doença, alguma infecção, você pode espalhar ainda mais. Como o sistema linfático está carregando células por todo o teu organismo, então, se você tem alguma inflamação, não é indicado fazer. Quem tem pressão alta, também não. Por quê? Vai chegar um momento anatômico ali da drenagem que esse líquido ele volta para o sistema circulatório, para o sistema venoso. Então, para quem tem pressão alta, vai aumentar essa pressão dentro do sistema venoso. Então, para quem tem pressão alta, se está controlada, se está tomando a medicação correta, beleza, pode fazer. Mas se não está controlada, é contraindicado.
Olha, fiquei preocupado, porque eu sou uma pessoa que faz atividade física e transpiro muito pouco. Eu achei que era por causa da minha deficiência, de pelos, entendeu? Eu não tenho pelos pelo corpo, eu tenho muito pouco. Eu acho que eu herdei isso aqui do meu avô. Meu pai já não tinha muito, mas o pai do meu pai, a gente acredita que ele era índio, né? A gente imagina que ele veio, a família dele veio de uma tribo indígena lá do Pará. Então, por Uhum. isso que eu sou desprovido de pelos. Eu achei que era por causa disso, mas eu vou procurar me policiar mais e tomar mais água. Exatamente, pode ser em função de pouca água. Algumas pessoas confundem tomar líquidos com tomar água, tá? Para o intestino, né, o que serve para o intestino é tomar água, a água pura, né? Então, a pessoa, mas eu tomo bastante café, mas eu tomo bastante suco. Para alguns sistemas, eles são mais chatinhos, né? Então, para o intestino, por exemplo, a pessoa que tem intestino preso, que também deixa desconfortável, é a água. Você precisa de água mesmo. Não, eu já até ouvi assim, não, mas eu como muita alface, alface é 90% água. Eu falei, ué, mas alface é alface, a água é água. Eu, tudo bem, sem contar que a gente come alface, mas ela não tem gosto de nada também, né? Ela tem gosto igual da água, né? Ela não tem gosto de nada. Alface não tem gosto de nada. Bem temperadinho é bom. Você sabe que eu nunca ouvia uma pessoa falar, eu não gosto de alface? Eu nunca vi. Já vi gente que não gosta de tomate, que não gosta de couve, não gosta de cenoura, mas nunca vi ninguém dizer, eu não gosto de alface. Fica difícil, porque a alface não tem gosto de nada, não tem como a pessoa dizer que não gosta de alface, né? Que bom. A alimentação interfere muito, né, nessa questão tanto da ansiedade, que interfere na drenagem. Porque muitas pessoas, no momento de ansiedade, que não sabem ao certo o que fazer, descontam na comida, né? Porque a comida, ela traz um prazer imediato. Então, no momento que você não está bem, muitas vezes você desconta na geladeira, né? E aí você come alimentos muito salgados, muito ricos em sódio, e isso vai fazer com que teu corpo retenha líquido, né? O sal, ele puxa o líquido. Então, a ansiedade fazendo que você se alimente mal, vai fazer também você se sentir inchada. Olha, Anne, esse papo foi realmente bem interessante, tá? Então, assim, se eu gostei, imagino que outras pessoas, né? Não todo mundo, claro, né? Mas também tinham as mesmas dúvidas que eu e pode ser interessante. E a gente não observa o nosso corpo como deveria, né? Um organismo complexo, a gente precisa ficar atento aos sinais do nosso corpo e tentar seguir um pouco mais as regras daquilo que a gente consome ou não, né? É, Gostaria de, a gente está caminhando para o final, né? Se você quiser colocar aí suas considerações finais. Eu vou sair da tela porque eu preciso carregar o computador, né? Porque cara que não tem experiência nessa bagaça aqui é fogo, né? falando um pouquinho sobre dicas, né? Existem mitos e verdades com relação à drenagem, né? Eu acho arriscado, por exemplo, deixar dicas de autodrenagem. Existe como você se autodrenar, sim, só que existem as contraindicações. Então, né, nesse momento que a gente está mais em casa e às vezes fica um pouco ocioso e vem assistir um vídeo sobre drenagem, opa, eu vou me drenar, né? Tem que cuidar com as contraindicações. Então, por isso eu não acho muito indicado, não faça assim, faça assado. Tudo bem, mas eu quero melhorar esse meu sistema, né? Eu não sei se está ruim, se está bom, mas eu quero fazer alguma coisa para melhorar. Então, assim, movimente-se para que você estimule os linfonodos com a extensão e flexão dos membros, porque você vai estimular os linfonodos, vai desentupir esses linfonodos, nem que seja um pouco, mas vai, e tomar água. Não tem muita escapatória, assim, tomar água, que todo mundo já sabe que tem que fazer, e se movimentar. Eu acho que para quem está se sentindo aí um pouquinho inchado, um pouquinho desconfortável com o corpo, às vezes sente nas mãos, né, um pouquinho de inchaço, assim, então quer dizer, comer uma coisa um pouquinho mais salgada, então tentar eliminar um pouco aí os embutidos, o sódio, o sal da alimentação, tomar bastante água e se movimentar. Até porque isso também vai ajudar a ansiedade. Você se concentrar em algo que te dá prazer, em algo que vai trazer um benefício para você do seu
corpo, você se concentrar nem que seja alguns segundos em alguma coisa benéfica, também vai reduzir a tua ansiedade. Olha, legal, Anne. Novamente aí, obrigado, né, pelo bate-papo. Como o nosso canal aí é sobre bem-estar, gostaria que você trouxesse aí para a gente uma dica de uma leitura, de um livro que você tenha experienciado aí, que te trouxe bem-estar. Eu gosto muito de ler sobre comportamento, né? Saber as escolhas, por que as pessoas têm determinadas escolhas. E um livro que só tem em e-book, ele é baratinho, é R$ 13, dá para baixar no celular, estou lendo no celular mesmo, é O Mensageiro Milionário, que ele traz a ideia de você perceber alguma expertise sua, alguma experiência sua que pode levar benefício para outras pessoas. Às vezes é uma experiência que para você foi uma coisa passageira que você não deu muita importância, mas que para outras pessoas podem ser muito relevante. Então esse livro ele traz formas de você identificar o que você tem, né, da tua experiência de vida que você pode levar de bom para outras pessoas se beneficiarem dessa sua experiência. Então, eu acho muito interessante a gente se entender, perceber que temos algo positivo e que pode ajudar muita gente. O Anne, mensageiro milionário. Mensageiro Milionário, né? Fica aí a dica, hein? 13 pila, como a galera fala aí, 13 pila só, e pode ser uma leitura bastante agradável, né? Anne, obrigado. E só mais um Por favor. desse livro, que até fica o título, que ele traz também como você dá valor para a sua informação. Então, você vender essa informação para outras pessoas, né? Então, nesse momento aí que algumas pessoas então estão em dificuldade, é uma forma também de você, de repente, ter uma renda extra, de você pegar aquela informação que é importante e colocar ali um valorzinho para que você também se sinta bem aí na parte financeira. Até porque, né, ser milionário talvez te traga bem-estar também, né? Não é uma regra, mas pode ser que traga, né? Ou a falta, Exatamente. né, dele pode ser que não traga tanto bem-estar assim, né? Bom, Traz muita ansiedade. não sou só eu, nem somente a Anne. Todos nós aí somos garimpeiros do bem-estar. Exatamente.